Este é um uso que deixa bem evidente se a pessoa estudou ou não estudou gramática. Quando ela usa isso aqui de forma errada, pessoal, fica muito claro que ela faltou àquela aula. Então, se você não quer passar vergonha aí, vamos prestar atenção aqui. Ah, professor, mas eu já sei. Faz 2 anos. Mas por quê? Você sabe por quê? Vamos lá. Tá aí, galera. Verbos pessoais e verbos impessoais. Na língua portuguesa existem os dois, tá? Verbo pessoais, os verbos pessoais são aqueles verbos que têm pessoa. Os verbos impessoais, o in é negação, são os verbos que não têm pessoa. O que quer dizer pessoa na língua portuguesa? As pessoas do discurso, os pronomes. Eu, tu, ele, no singular, nós, vós, eles no plural. Ah, mas então todo sujeito vai ser uma pessoa com bracinho, cabecinha e perna, né? Não, pode ser coisa, objeto, pode ser qualquer outra coisa, né? O sujeito vai se referir a uma dessas pessoas, né? Ou não adianta, o sujeito vai estar sempre na primeira, na segunda, na terceira, quando tiver pessoa, tá? Então tá aí. Os verbos pessoais, com sujeito, fiz muitos exercícios. Tu fizeste imitações. Maria fez a prova. As 3 frases aqui eu tenho o verbo fazer, né? E nas 3 eu tenho um sujeito. Aqui o eu, primeira pessoa, o tu, segunda pessoa, e o Maria, terceira pessoa. Ela fez, ó, o verbo me diz, né, qual é a pessoa. Então eu tenho aí pessoas, o sujeito está declarado, os verbos são pessoais. Ocorre que na língua portuguesa também existem os verbos impessoais, aqueles sem sujeito. O verbo fazer, aí tem que gravar, tá? Quando indica tempo passado, tempo decorrido, ele é impessoal, ou seja, ele não vai ter sujeito. Não tem sujeito, não tem pessoa, né? Não se refere a nenhuma das pessoas gramaticais, primeira, segunda ou terceira. Então tá aqui um exemplo. Hoje faz 2 meses que cheguei. Ah, tá indicando tempo decorrido, tempo passado? Tá. É isso aqui que me diz 2 meses. Faz, passou. Tá? É o que vem depois dele que me diz, que indica aí tempo decorrido. Como é que as pessoas usam no dia a dia? Hoje fazem 2 meses que cheguei. Tá errado. Não se usa assim. Por que que isso talvez aconteça? Aqui a gente já viu, eu tenho Maria fez a prova, né? A ordem direta na língua portuguesa, sujeito, verbo e complemento do verbo, sujeito, verbo e complemento do verbo, que neste caso é o objeto direto. Essa é a ordem direta na língua portuguesa, tá? Sujeito declarado, tá ali Maria. E nessa oração aqui, vamos tentar descobrir o sujeito. O que eu tenho aqui? Pessoal, por favor, não é sujeito, verbo e complemento do verbo. Eu tenho que olhar para a palavra e dizer hoje, o que é hoje. Tem a ver com pessoa do discurso? Hoje é um advérbio de lugar, aqui no caso da análise sintática, um adjunto adverbial de lugar. Desculpa. De tempo. Hoje faz 2 meses que cheguei. Então, se eu tenho aqui, pessoal, um adjunto adverbial de tempo, esse verbo fazer, né, não é verbo de sujeito algum, pelo menos eu não encontrei nada ali. Ele pode estar depois, mas o que eu tenho aqui? Faz, ó, verbo, e aí eu tenho o complemento do verbo, ou seja, 2 meses, galera, é o objeto direto do verbo fazer. E o restante, claro, a gente vê que não é sujeito. Aqui, ó, um que, um cheguei, outro verbo, né? Não tem como ser sujeito. Não tem o sujeito aqui mesmo. Eu tenho aqui verbo e o complemento do verbo, que é o objeto direto. Então tá aqui, ó, adjunto adverbial, verbo impessoal, não tem sujeito, e o seu objeto. O que as pessoas fazem, galera? Elas fazem isso aqui, ó. Hoje 2 meses fazem que cheguei, ou seja, elas fazem o verbo fazer concordar com o objeto direto, e o verbo fazer nunca concorda com o objeto. Ele concorda com o sujeito. Todo verbo vai concordar com o sujeito, né? Quando tiver sujeito, né? Então aqui, ó, hoje fazem 2 meses que cheguei, não pode, tá? Erradíssimo. Ai, professor, mas eu tenho aqui, eu fiz muitos exercícios, tu fizeste imitações, Maria fez a prova, tudo indicando o tempo decorrido, né? Por que não é faz? Como é que eu vou colocar eu faz, tu faz, Maria faz? Vai ficar um índio falando. Pessoal, se tem sujeito, automaticamente o verbo concorda com o sujeito. O que vai me indicar aqui que o verbo impessoal é o que vem depois.
É o objeto que me diz que o verbo é impessoal e que está indicando o tempo decorrido. Hoje faz 2 meses, 4 anos, 2 horas. Tá? É o objeto que me diz que o verbo está indicando tempo passado. Existem outros verbos impessoais na língua portuguesa, mas nós estamos trabalhando hoje aqui com o verbo fazer, para que vocês não fiquem falando aí errado e nem escrevam errado. Então, o correto é dizer faz 3 minutos, qualquer tempo. Faz 4 semanas, faz 5 segundos é tempo, é passado, e faz 2 anos.